não sei se aqui no Brasil diz, é uma notícia daquelas que você fica de queixo caído, né? Como é mais do que você pensa. Está pronto? É melhor sentar. É melhor sentar. Jesus está voltando. Não tem melhor notícia que essa. Por quê? Porque o mundo está um desmantelo. E Deus chegou a hora em que Deus já disse: agora chega. Não permito mais. Antes, muitos de vocês vão ter a graça de ver com estes olhos Jesus glorioso vir sobre as nuvens. Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos Oficial. E esse vídeo é uma forte homilia do Padre Duarte Lara. Nessa homilia o Padre Duarte Lara fala que Jesus está voltando. Ele fala que não tem melhor notícia que essa, porque o mundo está um desmantelo, e que Deus falou agora chega, que ele não vai mais permitir isso. Eu acredito em tudo que o Padre Duarte Lara falou. Estamos muito perto da volta de Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora, porque Jesus falou que nem ele sabe, mas ele falou para a gente prestar atenção nos sinais. O primeiro sinal é a apostasia, que é a perda da verdadeira fé. Isso já está acontecendo no mundo inteiro, muitos deixando a verdadeira doutrina para seguir doutrinas humanas. Assista o vídeo até o final que vale muito a pena. Aproveito e peço para você se inscrever no canal, peço também para ativar o sininho de notificação, para comentar e compartilhar com seus parentes e amigos. Isso é muito importante para aumentar o engajamento do nosso canal. Uma vez que o YouTube parou de recomendar os nossos vídeos, o alcance está muito prejudicado. Muito obrigada e Deus te abençoe. Agora pensei partilhar duas coisas que Jesus e Maria me têm colocado no coração, me têm pedido para partilhar com os irmãos. Então, a primeira é uma grande boa notícia, mas verdadeiramente enorme. Não sei se aqui no Brasil diz, é uma notícia daquelas que você fica de queixo caído, né? Como é mais do que você pensa. Está pronto? É melhor sentar. É melhor sentar. Jesus está voltando. Não tem melhor notícia que essa. Por quê? Porque o mundo está um desmantelo. E Deus chegou a hora em que Deus já disse: agora chega. Não permito mais. Antes, muitos de vocês vão ter a graça de ver com estes olhos Jesus glorioso vir sobre as nuvens. E São Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses que ele virá para aniquilar o anticristo com o sopro da sua boca.
Então, Jesus vem para destruir o mal. Deus nos ama tanto que tolera o mal, mas tolera apenas até um certo ponto. Quando tem um ponto em que é demais. E, como eu digo, está próximo. O que significa próximo, Padre? Significa que muitos de nós vamos ver. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Verdade? Eu não sei o dia e a hora. Mas também é verdade que Jesus fala dos sinais que precedem a sua vinda. E diz: aprendei a parábola da figueira. Quando vocês veem que já estão chegando os frutos, significa que o verão está próximo. Ou seja, Jesus nos convida a estar atentos aos sinais dos tempos. E Padre, quais são esses sinais que nos mostram que a vinda de Jesus está próxima, que está às portas? São vários. No Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, temos os famosos discursos escatológicos, em que Jesus fala de quando virdes, fala desses tempos. Mas não é só aí, também Paulo, eu já citei, na carta aos Tessalonicenses, o Apocalipse, e alguns profetas do Antigo Testamento, Isaías, Joel, é muito importante, Daniel. Então tem muito texto bíblico que fala do tema do dia de Javé, o dia em que Deus intervém na história para destruir o mal. Tem vários sinais que Jesus fala que são mais sociais. Quando ouvirdes falar de guerras, de doenças, de terremotos. E tem muita gente que diz: Padre, mas sempre houve guerra. É verdade. Mas sempre houve doenças, pandemias. É verdade. Terremotos. Também é verdade. Mas há alguns sinais que são bastante, digamos que pouco frequentes, que não acontecem. E eu diria eu penso que esse é o mais forte, que nos mostra a proximidade da vinda de Jesus, também está nas cartas de São Paulo, Tessalonicenses, é a chamada grande apostasia. É uma palavra assim meia estranha, que a gente não usa normalmente. O que significa apostasia? Significa o abandono da fé, na sua globalidade. A heresia é quando uma pessoa acredita em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos sacramentos, em tantas coisas, mas nega uma verdade de fé. Eu creio, mas tem uma coisa que eu não creio. Então, quando acontece isso se chama heresia. Você nega apenas uma verdade de fé. Quando você rejeita tudo o que Deus revelou, tudo o que a igreja ensina, quando você pega, digamos assim, em toda a revelação de Deus e diz: eu não quero mais, eu vou colocar isso tudo no lixo, isso se chama apostasia. É a rejeição das verdades que Deus nos revelou, no seu conjunto. Não é a negação apenas de uma verdade, é o conjunto das verdades que eu não quero nada, não quero saber mais disso. Padre, mas isso está acontecendo? Sim, infelizmente, como você sabe, né? Basta ligar a televisão um pouquinho e todos sabemos que o mundo cada vez está mais longe de Deus. O homem
virou as costas, digamos, a Deus. Vive na prática como se Deus não existisse. E isto é um fenômeno que quem gosta de estudar história, nunca aconteceu na história da humanidade como está acontecendo hoje. Teve momentos na história da humanidade em que houve problemas, sim. Teve momentos em que muita gente se deixou levar pelo pecado e não quis saber de Deus, sim. Mas nunca como hoje. Dilúvio. No dilúvio talvez seja parecido com o que estamos... A Escritura diz que Deus olhou e viu que os desígnios dos corações dos homens eram maus. E a Escritura até diz, com o modo humano de falar, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E depois a história de Noé, que Deus, havia alguns justos, poucos, que Deus salvou. Depois temos a história de Sodoma e Gomorra. Depois temos a questão da libertação do Egito e a experiência do deserto, 40 anos, por causa da dureza de coração. Depois a destruição da Assíria, depois os 70 anos de exílio na Babilônia. Ou seja, muitas vezes até o povo santo que Deus escolheu se afastou de Deus. A Bíblia usa a expressão de endureceu o coração. Pois hoje eu creio, é a minha opinião, que nunca como antes na história da humanidade tivemos este fenômeno num grau tão grande. Vou dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, nunca tivemos tantos abortos como acontece hoje no planeta Terra. E o mais triste é que também outra coisa que nunca aconteceu na história da humanidade é, na cabeça de muitas pessoas, os filhos não são uma bênção, mas são uma maldição. Ou seja, os casais não querem ter filhos. Isso é uma coisa estranha, isso é uma coisa anormal. Isso é uma coisa que não acontece, ou que não acontecia. Hoje vivemos num mundo em que está tudo louco. E vocês sabem, né? Então tem aborto, tem divórcio como nunca teve, tem todas as consequências de virar as costas a Deus. O pecado é simplesmente consequência de não querer caminhar com Deus. E mesmo dentro daqueles que se dizem cristãos, e no nosso caso, cristãos católicos, nós temos tantos fenômenos muito estranhos. Vou dar um exemplo também. Em Portugal, 80% dos portugueses são batizados católicos. Somos 10 milhões de habitantes, 8 milhões se dizem católicos e são batizados na igreja e vêm fazer o casamento na igreja. Mas desses 8 milhões, desses 80%, só vai à missa ao domingo, talvez uns 7%. Em Lisboa, capital, só 4% de todos os católicos que moram em Lisboa vai à missa. Que estranho. E desses 4% que vão à missa, só uma pequeníssima parte se confessa. Então, se nós formos a ver, desses 8 milhões que se dizem católico, quase ninguém vai à missa, e dos que vão à missa, quase ninguém se confessa.
Apostasia. Apostasia. Perderam a fé. Já não creem. Tem tradições religiosas, mas é como um cadáver, é um corpo sem vida, não tem alma, perdeu a vida. Tem tradições, quer ir na procissão, vai na festa do padroeiro, vem na sexta-feira santa, mas já não tem uma relação de amizade com Jesus. Falta a alma, falta a fé viva. E por isso tantos desses católicos, a gente vai no centro espírita e encontra eles lá. Não vai à missa, mas ou se tem problemas, vai lá na curandeira deitar os búzios para ver o que é que se passa. E é católico, se diz católico. Na raiz de tudo isso está a perda da fé. Então esse, na minha opinião, é o sinal mais forte. E este problema, e aqui vem a parte mais assustadora, esse problema atacou também os pastores da igreja. Tem padres que não creem em coisas essenciais. Na Austrália, um país, todo mundo sabe onde é a Austrália, fizeram um estudo há alguns anos atrás, aos sacerdotes católicos. 70% dos padres católicos da Austrália não acreditam mais que Jesus está verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, na Santíssima Eucaristia. Não são os fiéis, são os padres. Não acredita mais. Apostasia. E tem também problemas com bispos e até cardeais, que fazem declarações públicas a dizer que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não tem problema, se eles se amam. Temos que mudar o catecismo está muito antiquado, a igreja tem que se atualizar. Não é o povo falando, não são os ateus falando, são cardeais da igreja católica. Apostasia. Perderam a fé. Padre, e agora? E agora, Deus conta com o seu sim e com o meu sim para reconstruir, para renovar a Santa Igreja. São Francisco de Assis, no tempo dele, o alto clero e também muitos bispos no tempo de São Francisco tinham uma vida muito escandalosa. Pregavam com a boca o Evangelho, mas viviam de um modo contrário. E uma vez São Francisco de Assis estava rezando e ouviu a voz de Jesus. Estava rezando numa capela que estava ruindo, o telhado caiu, as pedras estavam caindo, tinha os muros, mas estava meia destruída. E ele estava rezando e ouviu a voz de Jesus. E o que Jesus disse a Francisco? Uma frase famosa, muitos de vocês conhecem: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que como tu vês, está caindo em ruínas. Vai e reconstrói. Então hoje Jesus diz isso a você e a mim.
Irmão e irmã, não se escandalize com os pecados dos outros cristãos, nem dos padres e nem dos bispos. Você não deve tirar os olhos de Jesus. Você não deve largar a palavra de Jesus. Você deve permanecer firme na fé. Firme na fé. E com esse seu sim a Deus, você estará reconstruindo a igreja de Jesus. Pelo seu testemunho, pela sua firmeza. Não é preciso discutir com o padre. Não é preciso mandar cartas ao bispo. Mas é preciso um povo firme na fé e que seja generoso na oração e na penitência. Em Fátima, Nossa Senhora pediu a 3 pequenas crianças para rezarem e fazerem penitência pela conversão dos pecadores. A solução da apostasia no mundo passa pela oração e pela penitência. Quem são os pecadores? São aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Como é que a gente traz eles de volta, Padre? Pela oração e pela penitência. Essas são as grandes armas que o céu nos convida a usar. Mas podemos fazer um encontro de oração na igreja? Claro. E podemos convidar o Guto para animar? Claro. Quanto mais rezarmos e mais penitência fizermos, mais eventos destes vão acontecer. Porque a obra da renovação da humanidade, a obra da renovação da igreja, é uma obra, sobretudo, que vem de Deus. E para que Deus entre nesse mundo, você e eu temos que dobrar o joelho. Essa é a estrada. Então, eu creio, eu gosto muito, vocês, alguns já sabem também, de Nossa Senhora, São Miguel, e também outra das coisas que me ajuda a perceber que esses tempos são diferentes de outros tempos da história, são as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem aparecido em todo canto, sempre com a mesma mensagem: conversão, conversão, oração, oração. As mães às vezes são muito repetitivas, não é? E os filhos não percebem. É que o amor não desiste, o amor não larga, né? E por isso Nossa Senhora aparece aqui, ali, e sempre com essa mensagem de urgente convite, urgente à conversão, à mudança de vida, à oração, à reparação, à penitência, a permanecer firme na fé. Então, os tempos são maus, mas a boa notícia é: Deus não nos deixa sozinhos. Manda a sua mãe, manda muitas ajudas, manda São Miguel. Lá no profeta Daniel, capítulo 12, o profeta Daniel profetiza sobre estes tempos que estamos vivendo e diz que será um tempo de grande angústia. E ele diz: como nunca houve, mas Deus suscitará Miguel para defender o seu povo, para defender aqueles que querem permanecer firmes na fé, que não querem virar as costas a Jesus, mesmo que o desmantelo à sua volta seja grande. É importante, eu gosto muito de lembrar isso, que você tem que também fazer algum estudo, tem que estudar, tem que se formar na fé. Eu vejo que tem pessoas que crescem, digamos, fisiologicamente, têm mais anos, têm estudos
da escola, cada vez sabem mais, mas que às vezes na fé não progridem. Tem a catequese da primeira comunhão e não. Então, duas coisas que eu peço aos meus irmãos com frequência: temos que estudar a palavra de Deus, conhecer as sagradas escrituras. A Bíblia não é só para abrir uma vez por semana e para ler uma frase por semana, não. Você também não almoça uma vez por semana, não é? Então temos que pegar na palavra, estudar as escrituras. É verdade que nós usamos as escrituras para rezar, para ouvir a voz de Deus, mas também é necessário conhecer, porque às vezes nós lemos sempre as mesmas passagens e não lemos, digamos, com mais cuidado, tentando conhecer. Deus quis as Sagradas Escrituras para falar com você, e você às vezes só lê um pouquinho, já chega, né? Segunda coisa, catecismo da Igreja Católica. É muito prático. O catecismo, no fundo, resume de uma maneira muito, digamos, organizada, por temas, o que está na Bíblia e que a Igreja transmite fielmente há 2000 anos. E tem coisas que não está na Bíblia são coisas novas. Se você for procurar na Bíblia o que diz a Bíblia sobre a eutanásia, você não encontra a eutanásia na Bíblia. Ou sobre a reencarnação, você não encontra a reencarnação na Bíblia. Então, mas se você for no catecismo, você encontra. Fala lá sobre a eutanásia e diz que é mal, que é contra o 5º mandamento: não matarás. E sobre a reencarnação, o catecismo fala e diz que a reencarnação é um engano, que é uma mentira. A gente só morre uma vez, e por isso essa vida é tão importante, por isso as nossas escolhas são tão decisivas. E por isso na Ave Maria nós rezamos agora e na hora da nossa, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora e na hora da nossa, porque só tem uma vida, e depois da morte acabou, céu, purgatório ou inferno, não tem outra solução. Então é importante estudar o catecismo, é importante estudar as Sagradas Escrituras. Para quê? Para alimentar a fé, para conhecer a fé, para resistir aos erros que estão à nossa volta e que às vezes vêm, como eu dizia, infelizmente, até dos próprios pastores. Triste. Tem bispo que diz que o demônio não existe. Triste. Tem bispo que diz que o inferno não existe. Tem bispo que diz que Nossa Senhora não é virgem. São heresias. Mas para você não se deixar confundir, tem que conhecer as Escrituras e o catecismo e rezar pelos bispos. Não vale a pena discutir com os bispos. Então, estudo. Sem estudo vai ser difícil perseverar na fé. O estudo chega, padre? Não, mas é necessário. Sem estudo você se vai confundir com facilidade. Segunda coisa, nós temos que rezar. Já falei um pouco na homilia. Não dá para viver sem respirar. Não dá para viver sem rezar. Rezar todos os dias. Nossa Senhora pede sobretudo o terço, ou em algumas aparições o rosário. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu 6 vezes e 6 vezes pediu às 3 crianças
de rezarem o terço todos os dias. Não é quase todos. E eram crianças. Não tem desculpa, né? Crianças, 6 anos. 6 anos tem que rezar. Nossa Senhora pediu para rezar o terço todos os dias. E a Jacinta rezava mais que um. E o Francisco rezava mais que um. Então, estudo, oração, confissão frequente. Nossa Senhora também fala, em Fátima, Nossa Senhora fala da devoção dos 5 primeiros sábados. E um dos pontos é a confissão. Então, Maria está prometendo que a promessa é muito bonita. Prometo a todos aqueles que durante 5 primeiros sábados se confessarem, comungarem, rezarem o terço e meditarem 15 minutos nos mistérios do Rosário, nos 15 mistérios, agora já são 20, todas as graças necessárias para alcançar a salvação eterna. Nossa Senhora de Fátima está prometendo o céu para quem fizer os 5 primeiros sábados. Tão fácil. Só não vai para o céu quem não quer. É fácil. 5 primeiros sábados. E isso inclui a confissão. Confissão uma vez por mês. Você toma banho, sim ou não? Que bom. Não se esqueça de lavar a sua alma. Pois, a alma também precisa de tomar banho. Se chama confissão. E a alma se suja, padre? Se suja com o pecado. E depois a Eucaristia. Não tem nenhuma oração que nos ajude mais, que nos fortaleça mais espiritualmente do que a Eucaristia, a Santa Missa. Sobretudo, a Sagrada Comunhão. Corpo, sangue e alma, divindade de Jesus. Jesus vivo, o mesmo Jesus que há 2000 anos caminhou sobre as águas, né? Curou os paralíticos. Esse Jesus quer ir para dentro de você. Pense. Jesus está no sacrário, mas somente de passagem, onde Ele quer terminar a sua viagem, desde as mãos do Padre no altar, é no seu coração. Esse é o sacrário que Ele mais gosta. Esse é o verdadeiro sacrário de Jesus. Aquele ali é bonito, mas Jesus prefere o seu coração. E para isso acontecer, você tem que vir na missa e receber bem a Sagrada Comunhão. Receber bem. Não se pode comungar em pecado mortal. Infelizmente tem modas, mais apostasia que a gente ouve. Pessoas que vivem juntas, que não estão casadas, vivem como se estivessem casadas e vêm fazer a comunhão. Não pode. Por quê? Porque é impossível entrar em comunhão com Jesus sem largar o pecado, sem me arrepender do pecado. Porque o pecado é exatamente aquilo que separa a nossa alma de Deus. O pecado separa a nossa alma de Deus. Se você não se arrepende, Deus não consegue entrar no seu coração de novo. Deus quer entrar, mas sem arrependimento não consegue entrar. O seu coração está fechado. É necessário o arrependimento. E no caso dos pecados graves, a igreja diz que ensina que é necessária a confissão sacramental antes da comunhão. Importante. Porque senão eu cometo mais um pecado, que é receber indignamente o corpo de Jesus. Se chama esse pecado sacrilégio. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirma: aquele que come e bebe indignamente o corpo do Senhor será réu do corpo do Senhor. Então cuidado, é muito sério. Não tem nada mais santo nessa terra
que Jesus na Eucaristia. E às vezes nós fazemos tantos sacrifícios para conseguir coisas boas do mundo. Tem gente que trabalha para comprar a sua casa. Trabalha para trocar de carro. Trabalha para os filhos estudarem na escola. Isso é bom? Sim. Mas não está disposto a fazer um pequeno sacrifício para receber Jesus na Eucaristia. O que é que isso mostra? Mostra que falta fé e amor a Jesus. Não tem a graça maior que nós podemos receber nesta vida, aqui na terra, é fazer a Santa Comunhão. Lá nas minhas paróquias, eu sou um pouco brincalhão, né? Hoje aqui estou meio sério. Já tivemos o Guto, então eu digo, se você tivesse que escolher, né? Pergunta para você esta noite, entre ganhar a Mega Sena e ou vir à missa aqui do Padre Márcio e receber a Sagrada Comunhão, o que é que você escolhia? Oxente, padre. Calma, padre, calma. Então, eu ia aceitar a Mega Sena, mas depois vinha correndo para a missa, ia dar uma oferta bem generosa lá para o santuário. Pois é. Gente, todos nós somos muito bons a justificar aquilo que nós mais queremos. E se você tivesse apenas uma chance, ou a Mega Sena, ou a comunhão, e depois não havia mais missas. Padre, problema, né? É bom às vezes fazer essas brincadeiras, porque nos ajudam a dar valor ao que tem mais valor. Às vezes Deus se dá a nós com tanta facilidade, às vezes nós estamos presentes nas coisas mais maravilhosas, e por ser tão fácil, e por ser tão gratuito, nós não damos o justo valor. Nós não damos o justo valor. Então, estudo, oração, rosário, confissão, Santa Missa. Quem fizer estas coisas vai perseverar na fé. Jesus fala em várias passagens sobre a sua vinda, e uma das coisas que diz é: quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé sobre a terra? Por que é que Jesus faz essa pergunta? Porque esse vai ser o problema, meu irmão. Esse vai ser o problema. A fé vai sobrar, mas vai sobrar apenas num pequeno grupo, um pequeno resto, que vai ser perseguido. A coisa vai arrochar. Então, se você não rezar, se você não estudar, você se vai confundir, você se vai desanimar, e quando vier a perseguição, você vai fugir. Corra, minha filha! Vai fugir. São Pedro gostava de Jesus? Sim ou não? Sim. Quando Jesus estava no Jardim das Oliveiras, disse a Pedro, Tiago e João: orai comigo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles oraram ou dormiram? E depois chegaram os soldados, pegaram Jesus, e Pedro fugiu.
E depois chegou lá no templo, a empregada lá, mas eu conheço esse cara, é lá da paróquia do Padre Márcio. E ele, não conheço ninguém, não sei de quem falas. Por isso, somos muito fracos, somos muito inconstantes. E Jesus nos diz, o remédio para vencer a nossa fraqueza é a oração. Se você não rezar, vai fugir na hora da perseguição. Quando nós vemos a vida dos santos mártires, sempre é este o grande segredo, a sua grandíssima união a Deus. Porque rezavam, porque acreditavam, foram capazes de fazer coisas verdadeiramente heróicas, morrer por Jesus. E temos muitos relatos de mártires que morrem alegres. Abraçam o martírio com alegria. O amor é tão grande que se alegram por poder morrer por Jesus. Vai vir a perseguição, vai sobrar um pequeno resto que vai perseverar na fé, que vai voltar às catacumbas. Vai chegar um momento em que já não vai dar para vir nas igrejas. Vai chegar um momento em que vão haver grandes perseguições. Vai ser difícil. Vai ser difícil, e eu também ensino muitas vezes, e também vai haver muitas perseguições da parte do Estado, perseguições legais, que já acontecem. Hoje, cada vez mais, por exemplo, os pais já não podem educar os filhos segundo os seus valores. O Estado é que está dizendo, não, eu é que sei o que é bom para as crianças. Ideologia de gênero. Então, nos manuais escolares e nas orientações para as escolas, obrigam, contra a vontade dos pais, a ensinar às crianças que menino não é menino, é o que ele quiser, né? É isso que está acontecendo. E isso se vai agravar. E vai chegar um momento em que seguir Jesus e estar no sistema não vai ser compatível. Você vai ter que fazer uma escolha. Vai ser duro. Vai ser como a história da Mega Sena. Comunhão ou Mega Sena? Comunhão ou e pobreza e miséria ou Mega Sena? Difícil, mas também foi difícil para Pedro, quando prenderam Jesus. Então estamos perto desses tempos. Depois virá um grande caos para o mundo, que já estamos começando a viver, já tem guerra na Europa, tem um perigo de uma guerra atômica, não é uma utopia, é um perigo real. Estamos num momento em que a economia mundial está muito debilitada. Bancos dos Estados Unidos da América faliram. Já vamos em 5, penso eu, 5. Ninguém sabe como é que isso vai terminar. Em algumas mensagens, Nossa Senhora fala que virá um colapso econômico para que o mundo aceite o anticristo, que, como diz São Paulo nas suas cartas, fará sinais e prodígios com o poder de Satanás para seduzir, se possível, até os eleitos, ou seja, você. Mas para o anticristo ser aceito como um salvador, primeiro tem que haver caos, tem que haver miséria, tem que haver guerra, tem que haver mais doenças, mais pandemias, para as pessoas clamarem por um Salvador. E ele aí entrará em cena como o grande solucionador dos problemas da humanidade. Trazer a paz,
trazer a comida, vai haver fome, mas vai querer ser adorado. Vai dizer: eu sou Jesus que voltei, sou eu, me adore, já não é necessária a Eucaristia, eu estou aqui. E muitas pessoas vão cair neste engano, e vai dizer para os muçulmanos: eu sou o Mahdi. Os muçulmanos esperam o Mahdi. E vai dizer para os judeus: eu sou o Meshiach, o Messias. E vai dizer para os budistas: eu sou a quinta encarnação do Buda, sou Maitreya. Padre, o senhor sabe tanta coisa, estude, meu filho. Em La Salette, uma aparição aprovada de Nossa Senhora, aprovada pela igreja. Nossa Senhora diz uma frase tremenda: Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. Aparição aprovada pela Igreja Católica, século XIX. Tremenda. Padre, estou um pouco desanimado. Guto, ajuda. Estou brincando. Então, volto à boa notícia do princípio. A boa notícia é: Jesus está para pôr um ponto final neste desmantelo. Já chega. Mas esta etapa final, antes da volta de Jesus, vai ser turbulenta. Nós temos que nos lembrar que é temporário, vai ser difícil, mas não vai durar muito. Aguenta firme, calma, aguenta firme. Jesus usa a imagem da mulher que está para dar à luz. Se misturam os sentimentos, a alegria de ver um filho chegar, mas as dores de parto. Dizem que é difícil, que as dores de parto não é fácil, né? Eu acredito, né? Como é óbvio, não tenho escolha, né? Então Jesus usa essa imagem. Então é isso, nós estamos no trabalho de parto. Eu diria que já arrebentaram as águas, mas então agora começam as dores. Está terminando o tempo da misericórdia. O mundo não se quis converter, não deu ouvidos aos apelos do céu. Agora começam a vir os amargos castigos. A pandemia foi a guerra, a fome. Mas você não perca a paz, é necessário passar pelo parto para ter o bebê no colo. Vale a pena, vale o sofrimento, que é temporário. Então não perca o foco, não tire os olhos de Jesus, permaneça firme, estude, reze e louve. Deus, no fundo, se eu quisesse resumir o que Deus espera de mim, de você, em duas palavras: santidade de vida. É isso que é estar preparado para a vinda de Jesus. Santidade de vida. E por isso não adiemos mais. A gente sempre pensa: mais tarde eu vou me aposentar. Agora não dá, Padre, tenho tanta coisa. Santidade de vida. E você pode ter muita coisa. Deus não pede para você abandonar as suas obrigações. Deus pede para você o amar sobre todas as coisas, através das suas obrigações. Esse é o segredo da santidade. Santidade não é só rezar, é amar a Deus através das suas obrigações. Você é professor? Prepare bem as aulas.
Você cuida da casa, cuide bem da sua casa. Você é advogado, você é médico. Amar a Deus através das nossas obrigações. Obrigado, Guto, por esse acorde. Então vamos adorar Jesus. Não fiquem tristes. Sem as dores de parto, não há bebê nos braços. E esse bebê se chama Menino Jesus. Está chegando. Que bom. Obrigado, Senhor.